Ele entrou no banco de chinelos e maleta velha, um retrato da simplicidade no meio de um mar de ternos e brilho. Foi recebido com olhares de desprezo e a arrogância fria de uma gerente que o julgou em segundos. Mas o que a gerente não imaginava é que o velho negro que ela desprezava carregava, sob a aparência humilde, uma fortuna e uma lição que mudariam para sempre a história daquela agência. Digite aqui nos comentários a palavra respeito e acompanhe essa reviravolta. Na cidade de Encantos do Vale, aninhada entre montanhas e vastas plantações de café, o sol nascia dourando os picos e despertando a vida nos campos. Lá, onde a terra era generosa e o trabalho era honrado, vivia Senhor Josias Pereira. Aldrilce, seus 70 e poucos anos, a vida lhe tinha ensinado a paciência dos rios e a força das montanhas. Suas mãos grossas e marcadas contavam histórias de anos manejando a terra, mas seus olhos de um azul penetrante guardavam uma sabedoria tranquila e um brilho de quem já vira o mundo, e mesmo assim, preferira a simplicidade de seu cantinho. Naquela manhã em particular, Senhor Josias tinha uma tarefa na cidade que o tirava de sua rotina pacífica. Precisava ir ao Banco Capital, a maior e mais moderna agência da região, para resolver assuntos relativos às finanças de sua fazenda. A Serra Dourada, uma propriedade que era muito mais do que terra e plantações para ele. Era o legado de sua família, construído com suor, visão e uma gestão que muitos homens de terno subestimariam. Saiu de casa vestindo suas roupas de sempre, uma camisa de algodão em tom pastel, gasta mas impecavelmente limpa, calças de sarja confortáveis e seus inseparáveis chinelos de couro rústico, feitos à mão por um artesão da vila vizinha. Debaixo do braço, não uma pasta executiva polida, mas uma maleta de couro antiga, amassada e riscada, que guardava documentos valiosos, relatórios de safra e, simbolicamente, o peso de suas responsabilidades e conquistas. Seu andar era calmo, sem a pressa nervosa da cidade, como se cada passo fosse uma conversa com a terra sob seus pés. Chegou ao Banco Capital por volta das 10 da manhã. A fachada espelhada refletia o céu azul e a agitação da rua, um contraste gritante com a tranquilidade de sua fazenda. Ao empurrar a porta giratória, sentiu o choque do ar-condicionado gelado e o bombardeio de sons, o burburinho de vozes, o toque de celulares, o clique frenético de teclados, o bip das máquinas. O saguão estava cheio de pessoas, a maioria vestida em trajes sociais, homens de terno e gravata, mulheres de salto alto e tailleurs impecáveis. Todos pareciam apressados, absortos em seus próprios mundos digitais e transações urgentes. Senhor Josias se aproximou da fila com sua calma habitual. Não tinha pose, apenas a dignidade silenciosa de quem sabe seu valor, independentemente das circunstâncias. Enquanto esperava, observava o vai e vem, notando os olhares rápidos e, por vezes, desdenhosos que algumas pessoas lançavam em sua direção. Um ou outro cliente, mais atento ou talvez habituado à presença de produtores rurais na agência, esboçava um sorriso discreto, que ele retribuía com um leve aceno. Quando chegou sua vez no balcão de atendimento geral, uma jovem atendente chamada Clara, com um uniforme impecável e uma expressão de tédio disfarçado, o encarou. Seus olhos percorreram rapidamente a figura de Senhor Josias, do topo da cabeça aos chinelos. "Bom dia", disse ele com a voz rouca e amigável. "Minha filha, eu precisava falar com alguém que entenda de investimentos. Tenho uns recursos parados e queria ver qual o melhor jeito de fazer render para a fazenda." Clara piscou, surpresa com o sotaque carregado e a simplicidade da abordagem. Olhou para a maleta antiga com desdém velado, depois para Senhor Josias. Novamente. "O senhor tem conta aqui?" perguntou com uma leve hesitação no tom. "Tenho sim, moça, desde que esse banco abriu na cidade. Minha conta é a número 0001, se não me engano. A de pessoa jurídica, da Fazenda Serra Dourada, e a minha pessoal também", respondeu o Senhor Josias pacientemente. Clara digitou o número da conta. Seus olhos, antes entediados,
se arregalaram por uma fração de segundo ao ver as informações na tela. O nome da fazenda era conhecido na região, sinônimo de prosperidade e tradição. Mas a imagem à sua frente não batia com o que ela esperava de um grande cliente. Recuperou a compostura rapidamente, voltando ao seu ar profissional, mas sem calor. Ah, sim, sua conta é antiga, mas para falar sobre investimentos o senhor precisa de um atendimento especializado com a gerente. Ela está em reunião agora. O senhor pode aguardar naquela área ali, disse Clara, apontando para um sofá mais afastado, novamente com um gesto impessoal. Talvez ela possa encaixar o senhor mais tarde. Senhor Josias agradeceu com um aceno e foi para o sofá indicado. Sentou-se, ajeitando a maleta no colo. A espera começou. Observava a dinâmica da agência, a forma como alguns clientes eram recebidos com tapete vermelho, levados diretamente para salas reservadas, enquanto outros, como ele, eram direcionados para a área de espera, onde o tempo parecia correr mais devagar. Passaram-se mais de 40 minutos. A gerente, senhora Valéria, uma mulher de meia idade, com cabelos loiros impecavelmente arrumados e um olhar de águia, finalmente emergiu de uma sala. Falava ao celular com uma voz firme e impaciente, gesticulando com uma caneta enquanto caminhava em direção ao seu balcão principal. Sua postura exalava poder e ocupação. Clara, a atendente do balcão, percebeu a presença de Valéria e, com um gesto discreto, chamou sua atenção para Sr. Josias, sentado no sofá. Valéria lançou um olhar rápido. Sua expressão se contraiu por um instante ao ver o homem de chinelos e maleta velha. Suspirou ruidosamente, como se mais um problema inesperado tivesse surgido em seu dia. Relutantemente, Valéria se aproximou da área de espera. Sr. Josias chamou sem um pingo de cordialidade. Sr. Josias se levantou com dificuldade, a coluna doendo um pouco pela espera. Sim, sou eu. Bom dia, Sra. Valéria. Clara me disse que a senhora poderia me ajudar com umas questões de investimento, disse, com seu jeito simples e direto. Valéria não ofereceu um aperto de mão, nem um sorriso. Cruzou os braços e o encarou de cima a baixo, um olhar que parecia pesar mais que qualquer julgamento. Pois não, mas adianto que para falar de investimentos de vulto, como imagino ser o caso de um produtor rural, é necessário agendamento e documentação completa e atualizada. O senhor agendou? Perguntou, com um tom que já pressupunha a resposta negativa. Não, moça. Não sabia que precisava agendar. Antigamente era só chegar e conversar, mas eu trouxe tudo aqui na maleta. Os papéis da safra, os extratos, disse Sr. Josias, começando a abrir a maleta. Valéria a interrompeu com um gesto brusco. Não precisa abrir agora. Sem agendamento é difícil. Temos uma agenda cheia hoje. E esses papéis... Ela fez uma pausa, o tom carregado de ironia. Precisam ser analisados por um especialista. Coisas de investimento hoje são complexas. Não é como guardar dinheiro debaixo do colchão. Falamos de taxas, liquidez, mercados voláteis. Ela disparou um monte de termos técnicos que soaram como grego para Sr. Josias, com uma velocidade que impedia qualquer compreensão. E, francamente, pelo que vejo, o senhor parece mais interessado em uma poupança, algo mais básico. Para coisas mais sofisticadas é outro perfil de cliente. A frase outro perfil de cliente foi dita com uma distinção clara, que fez Sr. Josias sentir-se pequeno, fora de lugar, como se estivesse sendo categorizado e descartado. A humilhação começou a queimar em seu rosto. Mas eu só queria entender. Eu tenho um bom dinheiro no banco, fruto de muito trabalho. Não é só uma poupança. Tentou explicar, sentindo a voz embargar. Valéria deu um sorriso de canto condescendente. Senhor, todo mundo tem um bom dinheiro na própria conta. Mas o que define um perfil de investimento não é só o saldo, é o conhecimento, o entendimento do mercado, a disposição para riscos. O senhor parece avesso a isso pelo que demonstra. Sugiro que o senhor procure o atendimento básico, ou talvez uma agência menor, onde o foco seja simplificar. Talvez na agência do Centro Novo, sugeriu Valéria, referindo-se a um bairro mais modesto, onde o banco tinha uma filial menor e com menos serviços especializados.
A insinuação era clara. Seu lugar não era ali na agência principal, com os grandes clientes. Neste momento, um jovem bem vestido se aproximou do balcão de Valéria, com um laptop e documentos em mãos. Valéria mudou sua expressão instantaneamente, abrindo um sorriso largo e falso. Com licença, senhor Josias. Tenho um compromisso importante agora, disse Valéria, virando-se para o jovem com total atenção. Doutor Ricardo, que bom vê-lo. Já está tudo pronto para a nossa reunião sobre o fundo imobiliário. Senhor Josias ficou ali parado, a maleta, na mão sentindo-se invisível. Clara, a atendente do balcão, desviou o olhar parecendo desconfortável com a cena. Um segurança na porta principal olhava para o teto. Ninguém mais na agência parecia notar sua presença. Era como se ele tivesse evaporado. Um nó se formou na garganta de senhor Josias. A vontade de gritar, de abrir a maleta e jogar os extratos na cara daquela mulher arrogante era grande, mas ele se conteve. Anos na lida da terra lhe ensinaram que nem sempre a força bruta é a melhor resposta. A dignidade para ele estava em manter a calma e a compostura, mesmo diante da injustiça. Fechou a maleta devagar. Agradeceu a Valéria com um leve aceno que ela sequer viu, pois já estava imersa na conversa com o Dr. Ricardo. Deu as costas e caminhou devagar até a porta giratória. O olhar baixo, sentindo os olhos de talvez alguns curiosos em suas costas. Ninguém o acompanhou, ninguém se despediu, ninguém pareceu notar sua saída. A porta giratória se fechou atrás dele e o barulho da agência o deixou para trás, sozinho na calçada sob o sol da manhã. Sentou-se na praça em frente ao banco, sentindo o peso da humilhação. Não pela falta de conhecimento técnico, mas pela falta de respeito. Aquela mulher, Valéria, não havia visto o senhor Josias Pereira, um homem que construiu um império rural com as próprias mãos. Ela viu apenas um senhor idoso, mal vestido, com uma maleta velha, que não se encaixava no perfil que ela julgava ser o ideal. Na manhã seguinte, senhor Josias voltou ao Banco Capital. Vestia as mesmas roupas e levava a mesma maleta. Não por falta de opção, mas porque aquelas roupas eram a sua identidade, parte de quem ele era. Chegou um pouco mais cedo, esperando que o movimento fosse menor e que talvez, apenas talvez, encontrasse alguém disposto a ouvi-lo sem preconceitos. A recepcionista da manhã, uma moça nova chamada Sofia, o recebeu com um sorriso gentil. Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? Bom dia, minha filha. Eu estive aqui ontem, mas não consegui falar com a gerente. Queria tentar de novo. É sobre investimento, disse senhor Josias com um fio de esperança. Sofia verificou a agenda. O senhor tem agendamento? Não, mas eu estive aqui ontem e me pediram para voltar, tentou explicar. Sofia hesitou por um instante, lançando um olhar rápido para a sala da gerência, onde senhora Valéria já estava. Parecendo um pouco apreensiva, disse: Ah, sim, a senhora Valéria. Bom, a agenda dela está bem cheia hoje, mas o senhor pode aguardar um pouco na sala de espera. Vou ver se consigo falar com ela. Senhor Josias agradeceu e foi para o sofá novamente. A mesma espera, a mesma atmosfera de pressa e indiferença. Passaram-se mais de 20 minutos quando senhora Valéria saiu de sua sala, caminhando em direção ao café. Sofia a abordou discretamente, apontando para senhor Josias. Valéria lançou um olhar irritado para o sofá. Respirou fundo e se aproximou, a expressão fechada e impaciente. Senhor Josias, o senhor de novo? Eu disse ontem que precisava agendamento. Sua voz, embora baixa, carregava um tom de repreensão que atraiu a atenção de alguns funcionários próximos. Sim, sou eu, mas eu não consegui agendar e as minhas dúvidas são importantes para mim. Pensei que hoje talvez... Tentou argumentar senhor Josias. Valéria o interrompeu, erguendo a voz. Senhor, o senhor não pode simplesmente vir aqui todos os dias sem agendar. Aqui é um banco, não uma feira. Trabalhamos com horário, com planejamento. O senhor não pode achar que é só chegar. Alguns clientes olharam discretamente, curiosos ou talvez incomodados com a cena. O rosto de senhor Josias ficou vermelho de vergonha. Me desculpe se estou incomodando, disse ele, a voz baixa, olhando para os próprios chinelos. Mas é que eu tenho esse dinheiro parado, e eu queria ver se dava para render mais do que na poupança. É um dinheiro grande, sabe? Da última safra,
Valéria riu, um som seco e sem humor. Dinheiro grande? O que o senhor considera dinheiro grande? Para investimento, o senhor precisa entender o básico. Sabe o que é CDI? Risco de mercado? Ela parou, lançando um olhar crítico para a maleta antiga e os chinelos. Sinceramente, senhor, acho que o senhor não tem o perfil para o que oferecemos aqui. Sugiro fortemente que procure uma agência menor, com um atendimento mais simples. Como eu disse ontem, talvez no Centro Novo seja mais adequado. Aquela repetição, o tom condescendente, a pública humilhação. Foi demais. Senhor Josias sentiu a dor da injustiça perfurar sua dignidade. Ele, que havia dedicado a vida ao trabalho, que empregava dezenas de famílias em sua fazenda, que era conhecido e respeitado por sua comunidade, estava sendo tratado como um pedinte, um estorvo. Com as mãos trêmulas, ele fechou a maleta que havia começado a abrir novamente. Olhou Valéria nos olhos por um instante, um olhar carregado de decepção e tristeza, não de raiva. Entendido, senhora Valéria, disse ele, com a voz ainda baixa, mas firme. Obrigado pela sua atenção. A ironia sutil passou despercebida por Valéria, que já estava se virando, claramente satisfeita por ter se livrado dele. Senhor Josias se levantou, ajeitou a maleta sob o braço e caminhou lentamente em direção à saída. Ninguém na agência se moveu ou disse uma palavra. O silêncio que se instalou após a saída de Valéria era tão pesado quanto a humilhação. Ele sentiu todos os olhares em suas costas, o peso do julgamento invisível, mas palpável. A porta giratória o acolheu novamente e ele saiu, respirando fundo o ar puro da rua, que parecia infinitamente mais honesto que o ar climatizado da agência. Horas depois, no início da tarde, um carro preto e polido estacionou em frente ao Banco Capital. Dele desceu um homem alto e imponente, em um terno de corte perfeito, com uma maleta executiva de couro reluzente. Era Dr. Fernando Costa, o diretor regional do Banco Capital, conhecido por sua gestão rigorosa e sua atenção aos detalhes, especialmente aos clientes de grande porte. Dr. Costa entrou na agência, cumprimentando os funcionários com um sorriso profissional. A atmosfera mudou imediatamente. O burburinho diminuiu. As posturas se endireitaram. Senhora Valéria, que estava em sua sala, surgiu como um foguete ao ver a figura do diretor. Dr. Fernando, que surpresa agradável! Não sabíamos de sua visita hoje, exclamou Valéria, com um sorriso deslumbrante e uma cordialidade exagerada, que contrastava com a frieza que demonstrava momentos antes. Boa tarde, Valéria. Decidi dar uma passada. Queria ver como as coisas andam por aqui, respondeu o doutor Costa, com um tom calmo que de alguma forma impunha respeito. Enquanto Valéria começava a tagarelar sobre os excelentes resultados da agência e os novos produtos, Dr. Costa caminhava lentamente pelo saguão, observando tudo com um olhar atento e penetrante. Ele notou a atmosfera tensa entre alguns funcionários, os olhares discretos que trocavam. Seu olhar varreu a área de espera e, de repente, ele parou. Havia algo que lhe chamou a atenção, algo que não se encaixava. Valéria, disse Dr. Costa, interrompendo o fluxo de informações da gerente. Houve algum incidente hoje? Notei uma certa apreensão na equipe. Valéria hesitou por um instante, tentando disfarçar o nervosismo. Não, Dr. Fernando, tudo normal. O dia tem sido movimentado. Apenas a rotina de uma agência de ponta como a nossa. Dr. Costa arqueou uma sobrancelha. Seu instinto lhe dizia que algo não estava certo. Foi então que ele notou a maleta de couro antiga esquecida, em um canto da área de espera, deixada ali por Sr. Josias após sua saída apressada e humilhada. A maleta parecia deslocada naquele ambiente moderno. Ele se aproximou da maleta, a reconhecendo instantaneamente. Era a maleta de Sr. Josias Pereira, o lendário patrão da terra da região, um dos maiores e mais importantes clientes do Banco Capital, cuja fortuna e influência eram conhecidas em todo o estado. Dr. Costa tinha um relacionamento pessoal com Josias, uma amizade baseada no respeito mútuo e na admiração pela inteligência e honestidade do produtor rural. Seu olhar se voltou para Valéria,
agora com uma intensidade fria que a fez tremer. Valéria, essa maleta... Onde está senhor Josias Pereira? Perguntou o Dr. Costa a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Valéria empalideceu. O sorriso sumiu de seu rosto. Gaguejou. Senhor Josias... Ah, sim. Ele esteve aqui hoje. Mas ele teve umas questões. Não agendou. E eu o orientei a procurar outro atendimento. Algo mais adequado para o perfil dele. Dr. Costa fechou os olhos por um instante, controlando a indignação crescente. Ele conhecia senhor Josias. Sabia que aquele homem simples e discreto movimentava valores astronômicos, muito maiores que a maioria dos perfis adequados que Valéria atendia com tapete vermelho. Sabia que a Fazenda Serra Dourada era a base de uma rede de negócios que sustentava grande parte da economia local e regional, tudo gerenciado com a sabedoria e a honestidade de Josias. Valéria, disse Dr. Costa abrindo a maleta antiga. Lá dentro, cuidadosamente arrumados, havia extratos bancários, contratos de exportação de café, documentos de propriedade de terras que valiam milhões e relatórios financeiros que evidenciam uma prosperidade colossal. Ele pegou um dos extratos da conta da Fazenda Serra Dourada. O saldo era de tirar o fôlego, o tipo de número que Valéria só via em relatórios consolidados da matriz, nunca em uma conta individual. Com a voz firme e que ecoou por todo o saguão, Dr. Costa falou. Senhor Josias Pereira, a quem a senhora orientou a procurar outro atendimento e julgou pelo perfil, é um dos pilares deste banco há décadas. Ele não apenas tem a conta mais antiga desta agência, mas também movimenta anualmente valores que superam o orçamento de muitas cidades. Foi a confiança e a prosperidade da Fazenda Serra Dourada, administrada por ele com maestria, que permitiu ao Banco Capital expandir suas operações na região, abrir linhas de crédito rural que beneficiam centenas de produtores. Ele é, em essência, um dos motivos de esta agência de ponta existir. O silêncio na agência era absoluto. Todos os olhos estavam fixos em Dr. Costa, em Valéria, que estava branca como um fantasma, e na maleta antiga que revelava a verdade por trás. Da aparência humilde, a atendente Clara e a recepcionista Sofia olhavam para o chão constrangidas. O segurança na porta parecia querer desaparecer. Dr. Costa continuou, o tom de voz implacável. E a senhora Valéria julgou este homem por suas roupas, por sua maleta, por seus chinelos. Ignorou a história dele, a importância dele, a pessoa dele. Preferiu despachá-lo, humilhá-lo, como se ele fosse um incômodo, um cliente de segunda categoria. Este é o tipo de atendimento de excelência que a senhora pratica? Valéria tentou se defender, a voz embargada pelo pânico. Dr. Fernando, eu não sabia. A aparência dele, os documentos. Aparência? Os documentos de senhor Josias Pereira, mesmo que não estejam em um tablet reluzente, são a prova de uma vida de trabalho e sucesso que a senhora talvez nunca venha a alcançar, retrucou o Dr. Costa com uma frieza cortante. O perfil que buscamos em nossos clientes, Valéria, não se limita a ternos caros e jargões de mercado. Busca-se história, solidez, confiança, e senhor Josias Pereira incorpora tudo isso como poucos. Dr. Costa fechou a maleta com cuidado, pegando-a nas mãos. Senhor Josias Pereira não precisava vir aqui hoje. Poderia ter ligado, poderia ter mandado um representante. Mas ele veio pessoalmente com a simplicidade que lhe é peculiar para resolver uma questão que para ele era importante. E foi recebido, com desprezo. Valéria estava com os olhos marejados, o rosto contorcido em uma mistura de vergonha e medo. Onde ele está agora? Perguntou o Dr. Costa, olhando para a porta. Eu o vi sair há um tempo, respondeu Valéria, a voz quase inaudível. Dr. Costa suspirou, passando a mão pelo rosto. Encontre senhor Josias imediatamente. Eu quero falar com ele pessoalmente. E Valéria, sua atitude hoje terá sérias consequências. O Banco Capital não tolera este tipo de preconceito e desrespeito. Uma busca frenética se iniciou na agência. Funcionários corriam para tentar localizar senhor Josias.
Ele foi encontrado na praça, sentado em um banco, observando as crianças brincarem, a maleta antiga ao lado. Foi abordado com uma mistura de pânico e cordialidade exagerada pelos funcionários que o encontraram. Senhor Josias, o Dr. Fernando Costa, o diretor regional, está na agência e gostaria muito de falar com o senhor. Disse um deles quase implorando. Senhor Josias olhou para a agência, depois para a maleta em seu colo. Sentiu a satisfação tranquila de quem sabe que a verdade sempre encontra seu caminho. Ao retornar ao banco, a atmosfera era completamente diferente. Valéria o aguardava na porta de sua sala, o rosto pálido, os olhos baixos. Os funcionários o olhavam com um misto de curiosidade e respeito recém-descoberto. Dr. Costa veio ao seu encontro com um sorriso genuíno e estendeu a mão. Josias, meu amigo, que bom que voltou. Peço 1000 desculpas pelo tratamento que você recebeu. Fiquei sabendo do ocorrido e estou profundamente envergonhado. Senhor Josias apertou a mão de Dr. Costa. Bom te ver, Fernando. Não se preocupe. Coisas assim acontecem. Dr. Costa o conduziu até sua própria sala, deixando Valéria para trás parada e humilhada no meio do saguão. Dentro da sala do diretor, eles conversaram por um longo tempo, não apenas sobre investimentos, mas sobre a vida, o campo, os valores. Dr. Costa garantiu a Sr. Josias que sua conta e seus investimentos seriam dali em diante tratados com a prioridade e o respeito que ele merecia, e que um gerente de contas especial seria designado para atendê-lo. Ao sair da sala de Dr. Costa, Sr. Josias fez questão de passar pelo balcão principal. Valéria ainda estava lá, visivelmente abalada, o rosto inchado. Ele parou em frente a ela. Valéria ergueu os olhos, cheios de lágrimas e arrependimento. Senhor Josias, eu sinto muito, de verdade. Eu errei, eu não sabia. Eu julguei o senhor, mas pela aparência. Fui arrogante, disse ela com a voz embargada. Senhor Josias a encarou com seu olhar azul profundo. Sua voz era calma, mas carregava a força silenciosa de sua sabedoria. Valéria, disse ele, alto o suficiente para que alguns funcionários pudessem ouvir. O meu perfil, como você disse, não mudou de ontem para hoje. Minhas roupas são as mesmas, minha maleta é a mesma. E meus chinelos também. O que mudou, talvez, foi a sua forma de enxergar. E isso, Valéria, é o que realmente importa. Respeito não se compra com terno caro, nem se mede por saldo bancário. Respeito é a semente que a gente planta no coração e colhe nas relações. E você, minha filha, esqueceu de regar essa semente. Ele fez uma pausa, olhando para a atendente Clara e para o segurança, que o ouviam atentamente. Eu voltei hoje, não para mostrar meu dinheiro ou para causar problema. Voltei porque acredito que as pessoas podem aprender. Espero, de coração, que você aprenda com isso. Que da próxima vez, antes de julgar, você pare e veja a pessoa que está à sua frente, não apenas a roupa que ela veste. Com essas palavras, Senhor Josias deu as costas e caminhou pela última vez em direção à porta giratória. Não havia raiva em seus passos, apenas a tranquilidade de quem cumpriu uma tarefa importante. Ao passar pela porta, deu um último olhar para dentro, para o silêncio constrangido que pairava no ar. Naquela tarde, Senhora Valéria foi formalmente advertida pela direção regional e transferida para uma agência menor em outra cidade, longe dos grandes perfis que ela tanto valorizava pela aparência. O Banco Capital reforçou seu treinamento em atendimento humanizado e respeito ao cliente, afixando um novo cartaz no saguão, com letras grandes e visíveis. Aqui, a história do cliente é mais importante que sua aparência. Senhor Josias Pereira continuou sua vida simples na fazenda Serra Dourada. Recebeu a visita de um novo gerente de contas especial, um jovem educado e atencioso que vinha até a fazenda para discutir seus investimentos. Sua rotina não mudou, mas a maneira como alguns o viam na cidade, especialmente no Banco Capital, mudou para sempre. Eles haviam aprendido, da maneira mais difícil, que a verdadeira riqueza e a dignidade não usam terno e sapatos polidos, mas podem muito bem vestir chinelos e carregar uma maleta velha, guardando, sob uma aparência simples, uma história de valor inestimável. A lição de humildade de Senhor Josias Pereira floresceu naquele banco,
lembrando a todos que o respeito é o primeiro e mais importante investimento que se deve fazer.